Bom dia, senhoras e senhores. Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Uzi Minas, em que serão discutidos os resultados do ano e do quarto trimestre de 2019. Agora passo a palavra ao senhor Sérgio Leite. Bom dia a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2019, do ano de 2019 da Uzi Minas. É um prazer tê-los conosco. Nós estamos iniciando um ano de 2020 em que as diversas sinalizações que se observam no mercado são sinalizações positivas em termos de crescimento do PIB, em termos da atividade econômica na construção civil, em termos de geração de emprego. Nós estamos adentrando um ano em que o cenário sinalizado ao mercado é positivo. No ano de 2019, nós vivenciamos, a indústria do aço, um cenário internacional caracterizado por um forte protecionismo nas relações comerciais, por aumentos do preço do minério, depressão do preço do aço, enfim, um cenário de compressão das margens a nível internacional. No Brasil, nós vivenciamos um cenário de crescimento do PIB com uma perspectiva inferior ao que se projetava no início do ano, muito próximo daquele crescimento que nós observamos em 2017 e 2018. Nós tivemos, conforme já anunciado pelo Instituto Aço Brasil, uma queda no consumo aparente de aços planos da ordem de 3,7% em 2019. E os fatores internacionais, evidentemente, impactam o negócio do aço no mundo inteiro. Tá? Nós, na Uzi Minas, realizamos um trabalho intenso e nós obtivemos nas nossas empresas, na mineração Uzi Minas, um resultado muito positivo no ano de 2019. Obtivemos nas soluções Uzi Minas também um resultado muito positivo, o nosso recorde de EBITDA anual, desde que a empresa foi por nós criada. Na Uzi Minas Mecânica continuamos atravessando um cenário difícil e na Uzi Minas nós fomos impactados por esse cenário internacional, notadamente de compressão de margens. Nós tivemos dentro da Uzi Minas uma ação muito forte no campo da gestão da dívida. Nós conseguimos praticamente dentro da carência da dívida renegociada em 2016, uma diferença de cerca de um mês, nós conseguimos quitar toda a dívida que foi negociada em setembro de 2016 e efetuar um reposicionamento nosso no mercado, com o lançamento de 750 milhões de dólares de bonds realizado em julho e o lançamento de debêntures de 2 bilhões de reais em outubro. Com isso, nós estamos apresentando no final do exercício uma dívida total bruta de 5,1 bilhões de reais, dívida essa que há 3 anos atrás era de 6,9 bilhões de reais. Nossa condição de dívida hoje é muito mais confortável, não só em termos do valor, mas em termos do custo dessa dívida. Tá? Em termos do prazo, nós temos agora praticamente mais 4 anos sem o compromisso de amortizações. Voltaremos a amortizar as debêntures a partir de outubro de 2023, então nós temos aí praticamente mais 4 anos sem compromissos de amortização, um custo reduzido em relação aos anos anteriores. Hoje nós publicamos um fato relevante em que nós afirmamos que nossas receitas financeiras líquidas, receitas e despesas, no final uma despesa de 271 milhões de reais. Então esse foi um trabalho extremamente importante que abre um espaço para nós realizarmos as nossas atividades com muito mais foco na busca de geração de resultado e de mais ações da companhia. Nós também hoje, no nosso fato relevante, nós divulgamos o nosso guide de investimentos para 2020 e é importante nós observarmos que nos anos mais difíceis de revitalização da empresa, nós tivemos um patamar de investimentos de 220 milhões de reais ano, foram os anos de 16 e 17. Em 18, nós mais do que duplicamos o patamar de investimentos, fomos para um patamar acima de 460 milhões de reais. Ano passado, 2019, nós crescemos mais 50% o nosso patamar de investimentos, atingimos 690 milhões de reais e para esse ano nós estamos, comunicamos hoje cedo ao mercado, o nosso guidance de
de R$ 1 bilhão. E agora, entrando 2020, neste cenário mais positivo, o compromisso nosso com o mercado e com os senhores investidores é nós trabalharmos da forma mais intensa possível, toda a equipe Usiminas, no sentido da gente construir resultados e enfrentar todos os momentos que certamente virão no decorrer do ano de 2020. Mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês, passo a palavra para o nosso vice-presidente de Finanças, Alberto Ono, para fazer a apresentação dos resultados do ano de 2019. Bom dia a todos. Então, já vou passando aqui para o segundo slide da apresentação, falando um pouco das vendas, né, de aço na siderurgia. Em 2019, então, ficamos com um patamar aí praticamente estável em relação a 18, 4 milhões e 100 mil toneladas, basicamente. Algumas diferenças entre mercado interno e mercado externo. Mercado interno, principalmente, aí, um ligeiro aumento, quase de 1%. Mas, diante de um cenário, né, como o próprio Sérgio mencionou aqui, que o Aço Brasil já informou que foi um ano de redução do tamanho do mercado interno, acho que foi um resultado relativamente bom. Em relação às vendas de minério de ferro, aqui temos um volume recorde, né, anual, acima de 8 milhões e 600 mil toneladas, né? Também um volume recorde em termos de exportações, né, superando 4 milhões e 600 mil toneladas. Tá? Isso potencializou aí o resultado na mineração, mas mais à frente a gente vai olhar os detalhes. Em relação ao EBITDA, então ficamos aqui ligeiramente abaixo de 2 bilhões de reais, né, no ano, uma margem de 13%, e o lucro de 377 milhões de reais. Passando para o próximo slide, aqui mostrando aqui a evolução do resultado consolidado EBITDA desde 2015, né? Então, os quase 2 bilhões de reais. Neste ano de 2019, nós tivemos aqui um número de recorrentes no net, né, na soma dos positivos e negativos, aí, bem menor que dos últimos 2 anos, né, de 17 e 18. Então, foi de 115 milhões. A abertura está, né, dos maiores itens está apresentada aqui. A ressaltar, no ano de 19, né, e especialmente acontecido no quarto trimestre, foi um novo reconhecimento aqui de créditos da Eletrobras, em efeito EBITDA 117 milhões, mas o potencial financeiro aqui total é de 306 milhões, conforme já mostrado aí nos demonstrativos financeiros. Okay? Em relação à siderurgia, no próximo slide, temos aqui então, como, né, o próprio Sérgio comentou anteriormente, um ano de compressão de margens, né, na siderurgia, então fechando o ano aí com uma margem mais de 10 pontos percentuais abaixo do que foi em 2018, tá? Então com um EBITDA de 1 bilhão e 100. E aqui, né, uma boa parte dos não recorrentes aqui acontecendo na siderurgia, mas também tivemos alguns não recorrentes na mineração, que é o que é mostrado aqui no próximo slide. Tá? Então, na mineração aqui, o volume recorde, né, de vendas e um ano onde os preços internacionais, né, do minério de ferro foram bastante favorecidos aí, no decorrer do ano pelos eventos que a gente já conhece. Isso fez com que a gente atingisse aqui um EBITDA de 740 milhões de reais, melhor resultado, né, da nossa unidade de mineração desde a sua constituição. Okay? Passando aqui para as soluções Usiminas, fechamos o ano com 120 milhões de reais de EBITDA, também o melhor resultado histórico desde a constituição da empresa, né, e mostrando aí uma melhoria contínua desde 2016. Passando para a nossa unidade de bens de capital, né, Usiminas Mecânica, aqui continuamos sofrendo aqui com a falta ainda, né, do retorno dos investimentos, principalmente de infraestrutura no país. Então, é o terceiro ano seguido aí com um EBITDA negativo, né, aí conseguimos diminuir ano a ano esse prejuízo, mas ainda continua sofrendo aqui com a falta de investimento. Passando agora para os números do quarto trimestre, em termos de vendas de aço na siderurgia, ficamos aqui no patamar acima de 1 milhão de toneladas, né? E com uma redução aí no mercado interno,
que é natural da sazonalidade. O ano de 2019 aí foi um ano onde a gente teve aí um comportamento mais típico da sazonalidade, com um quarto trimestre, né, menor que o terceiro. Em termos de minério de ferro, aqui atingindo quase 2,5 milhões de toneladas de vendas, né, também um novo recorde, e também um novo recorde em termos de volume de exportação, né, mais de 1.700.000 toneladas em um trimestre. Okay? Em termos de EBITDA consolidado, 468 milhões de reais, né, uma margem de 12%, aí bastante próxima ao que observamos no terceiro trimestre. Em relação ao lucro, né, tivemos aí então uma reversão em relação ao prejuízo do terceiro trimestre para um resultado positivo de 268 milhões de reais. Passando para o próximo slide, falando aqui né, da abertura, né, dos eventos extraordinários aqui que aconteceram, ou não recorrentes do quarto trimestre, né, então o crédito da Eletrobras, como comentado, né, e também no caso da mineração, aqui o principal ponto, né, foi uma renegociação de um contrato de arrendamento, né, que teve um impacto positivo aqui na nossa operação. Passando para o próximo slide, falando da siderurgia, né, aqui novamente principais pontos aqui, então um EBITDA no trimestre de 184 milhões, né, como a gente percebe aqui, continuamos sofrendo aí durante o ano, né, com essa compressão de margens que já foi mencionada, e também o reconhecimento da questão dos créditos aí que aconteceram, créditos da Eletrobras associados no quarto trimestre. Passando para a mineração, né, aqui né, o EBITDA de 209 milhões, com uma margem de 36%, tá? Que é bastante favorecida aí pela questão do volume recorde. Em termos das soluções dos Minas, né, foi o terceiro trimestre, né, em seguida, na sequência, no ano, que tivemos aí um resultado acima de 30 milhões de reais, né, aí, em comparação com o quarto tri de 2018, é uma melhora expressiva. E, finalmente, os Minas Mecânica, né, já refletindo aí o ambiente de negócios não tão favorável para essa área ligada mais a investimentos de infraestrutura. Passando para outros números, um comentário aqui sobre a questão do capital de giro. Tivemos uma redução expressiva aqui do capital de giro, mas lembrando que o principal ponto do terceiro trimestre, né, foram 750 milhões de reais de créditos da Eletrobras que já foram lançados, né, como reconhecimento de receita no final do terceiro TRI, que recebemos no quarto TRI. Então, isso inflou um pouco o capital de giro. E agora, no quarto trimestre de 19, também a parte desses créditos, os 306 milhões que contabilizamos aqui como recebíveis aí, no circulante. Então, descontado isso, observa-se aí que o nosso capital de giro, né, ficou estável aí nesse período por volta de 4 bilhões de reais. Falando um pouco da questão de estoques de aço, tivemos a redução, né, tanto de volume aí quanto no giro, tá? Então, estão estoques bastante controlados. Passando para a nossa dívida e caixa, né? A nossa posição de caixa aqui chegando perto dos 2 bilhões de reais, tá? E com isso a nossa dívida líquida, tá? Como o Sérgio já mencionou, né? 3,2 bilhões de dívida líquida, e durante o quarto trimestre, como fizemos a amortização, né, da dívida remanescente renegociada em 2016, com os recursos recebidos dos créditos da Eletrobras, a nossa dívida bruta, né, agora em patamar de 5,1 bilhão, tá? Isso faz com que, mesmo com um fechamento de quarto trimestre, onde nós tivemos, em comparação dos últimos 12 meses, um EBITDA menor, nosso índice de alavancagem permaneceu estável. Por último, falando um pouco da evolução do CAPEX, então no quarto trimestre tivemos uma aceleração, como já vimos comentando,
No quarto trimestre, então, atingimos aqui 356 milhões de reais, perfazendo no ano, né, no próximo slide, 690 milhões. Ficou um pouco abaixo, né, da nossa expectativa em relação a essa evolução, né? Alguns pontos aqui ainda a gente considera, né, motivos de alguns atrasos, tanto, né, como comentado em alguns momentos aqui, questões de licenciamento, né, tem prejudicado um pouco a evolução dos nossos investimentos, notadamente na mineração, tá? E outros mais ligados aí à evolução, algum atraso em função de projetos, mas nada excepcional dentro de um decurso normal de projetos dentro da siderurgia. Bom, aqui termina a nossa apresentação e passamos aí para as perguntas. Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite *2. Cabe lembrar que esta teleconferência é exclusiva para investidores e analistas de mercado. Solicitamos que eventuais perguntas por parte dos jornalistas sejam encaminhadas a relações com a mídia da Usiminas pelos telefones 31 3499 8918 ou no seguinte e-mail imprensa@usiminas.com. A nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Ogea, da Goldman Sachs. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta vem em relação ao crédito da Eletrobras. Vocês reconheceram um montante adicional de 868 milhões, sendo que já foi intransitado e julgado 306 para recebimento. Eu queria saber quando vocês esperam essa entrada de caixa e a diferença para os 868 milhões também, e se tem algum montante adicional além desse. E falando um pouco sobre as operações, né, entrando especificamente em siderurgia, que teve um resultado mais difícil esse TRI, como vocês estão vendo agora o começo do primeiro TRI em termos de demanda, os recentes aumentos de preço que vocês anunciaram, vocês acreditam que isso vai conseguir ser implementado? E se vocês podem comentar sobre o aumento especificamente para a indústria automobilística. Obrigado. Tiago, Alberto falando aqui, em relação aos créditos da Eletrobras, tá? O que a gente reconheceu, né, tanto durante o ano de 2018 quanto o ano de 2019, foram a parte que é tratada como incontroversa, né, onde nós já tivemos uma decisão judicial, né, que obriga a Eletrobras a nos pagar. Em 2018 foi reconhecido a parte que era relativa à usina de Ipatinga, né? E em 2019 nós reconhecemos a parte que é relativa à usina de Cubatão. Nos dois casos nós tivemos só a parte incontroversa, quer dizer, que a justiça já decidiu, né, reconheceu como devido e foram pagos, solicitados os pagamentos. Temos ainda, prosseguindo, casos onde a Usiminas acredita que o valor devido é maior, tanto em Ipatinga quanto em Cubatão. Tá? Esses a gente informa no balanço, informa nas nossas DFs, mas não estão reconhecidos no balanço. Tá? O montante total, depois os números mais precisos, você pode verificar tanto nas nossas DF quanto junto ao nosso RI, está por volta do parte controversa, não reconhecida no balanço. Nossa estimativa é alguma coisa superior a 1,2 bi de reais. Tá? Mas essa nossa leitura, não tem nada relativo a isso no balanço. No balanço, hoje, temos só os 306 milhões de reais que estão no circulante de curto prazo. A expectativa é que a gente receba ainda durante o ano de 2020. Bom dia, Tiago, Miguel falando. Em relação à demanda, como o Sérgio bem falou, a expectativa positiva do crescimento da economia brasileira, além de outros indicadores econômicos como juros baixos, melhora no nível de emprego e expectativa de melhora nos investimentos, fazem prever uma situação muito positiva em termos de demanda. Segundo as previsões publicadas pela Sobrasil, o crescimento do uso de aço para o mercado brasileiro neste 2020 deveria estar em torno a 5% positivo. O objetivo de Usiminas é sempre
dar seguimento y seguir este crecimiento da demanda. En términos de los aumentos que você falou, os aumentos informados no final do ano passado foram implementados no sector da distribuição. Agora, para frente, nós sempre temos que seguir monitoreando constantemente os indicadores internacionais. Quando você observa os indicadores, algunos indicadores internacionales de precios tanto de BQ como de otros productos, han sido una tendencia positiva en los últimos 2 meses, 3 meses. Obviamente, con toda a situación do coronavírus, esa tendencia apagou-se un poco, mas ainda están patamar acima dos precios internacionales do final do ano passado. Além dessa situação dos preços internacionais, o câmbio também tem se movimentado ao longo dos últimos 2 meses. Hoje podemos observar um câmbio entre un 7 e un 10% mais depreciado no Brasil. Obviamente, esses 2 factores vão impactar nas tendências futuras de preços. E em relação à sua última pergunta sobre os contratos das montadoras, fueron fechados estas negociaciones, principalmente con las montadoras europeas y americanas, y los contratos fecharon con aumento de precio. Obrigado. Miguel, você consegue dar um guidance de qual foi a magnitude desse aumento de preço para as automotivas? E, Alberto, você tem alguma ideia do seu jurídico de quando você poderia ter uma finalização dessa disputa dos controversos, perdão? Vamos por lo más fácil, que es un nivel de precio. Tiago, los contratos, como son anuales, deben refletir un poco lo que aconteció a lo largo de los últimos 12 meses, desde que inició el contrato, y un poco a expectativa futura, ¿no? Entonces, con esas variables en la mesa, obviamente objetivamos mantener los niveles que venimos manejando en términos de precios competitivos. Ahora, hablar de un nivel exacto de aumento de precios, infelizmente las normas internas de compliance en Usiminas fueron revisadas y eso no me permite falar para você o cuál fue o incremento exacto concordado. Bom, em relação à questão, né, da parte controversa, isso ainda é muito difícil de dizer, tá? A gente acredita que levaria alguns anos ainda, tá, para termos alguma solução nesse sentido, mas é muito difícil de prever ainda, tá? Mas é o que eu posso dizer. A parte incontrovérsia que já foi acionada a execução, né? Isso, a expectativa realmente, como eu mencionei, é durante esse ano, que foi mais ou menos o que aconteceu durante o 19, né? A gente reconheceu no final de 18 e no decorrer de 19 a gente recebeu. Então, a expectativa seria prazos semelhantes para a parte incontroversa. Tá ótimo, obrigado pelas perguntas. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Daniel Sasson, do Itaú BBA. Olá, bom dia a todos, obrigado pelas perguntas. A minha primeira pergunta para o Miguel, ainda referente à parte de preços. Miguel, se você puder ajudar a gente a reconciliar aí o que nessa queda de 5% de preços no mercado doméstico foi impacto mix por menor produção do automotivo e o que foi de fato, de repente, queda de preço no geral, de repente para distribuição, nos ajudaria para tentar entender quanto a gente deveria pensar em aumento sequencial aí para o primeiro trimestre versus o quarto tri, de repente até considerando uma melhora no mix, né? Então, se você puder explicar para a gente quais são os componentes aí de mix e preço, ajudaria bastante. A minha segunda pergunta em relação à mineração, sobre essa renegociação dos contratos aí de leasing de áreas de terceiro, de arrendamento de áreas de terceiro, se vocês puderem explicar para a gente o que é recorrente, se a gente pode imaginar aí que os custos de vocês caiam em R$5 por tonelada para frente, né? Porque caiu 20 por tonelada nesse trimestre, mas aparentemente vocês reconheceram um impacto para o ano inteiro. É razoável pensar numa queda de R$5 por tonelada para 2020, ou isso não é algo que vai ser recorrente? Obrigado. Bom dia, Daniel. Acho muito importante a sua pergunta porque vocês deveriam ter uma informação para poder proyectar un poco mejor los precios futuros. No cuarto trimestre, y efectivamente como usted falou, o mix
de venda impactou muito o preço médio. Para você ter uma ideia, uma diferença entre um produto mais nobre versus um produto comercial pode ter uma diferença que vai desde 20% até 50%. Então, essa diferença, o nível de preço entre um produto nobre e um produto mais comercial, sem dúvida nenhuma, vai ter um impacto importante no preço médio de venda da empresa. Então, nós observamos o impacto maior do preço médio, da queda do preço médio do quarto trimestre, bem explicado pela uma piora no mix de venda de produtos menos nobres versus trimestres anteriores. Bom dia, Daniel. Em relação aos custos da mineração, como você bem colocou, no último quarter a gente teve um impacto pela renegociação de contratos de arrendamento, onde tivemos uma reversão de custos do ano completo de 2019. Na frente, que podemos esperar? Eu diria, acompanharia os custos históricos, porque ainda não temos uma definição estratégica de longo prazo como vamos tratar contabilmente esse material. Vai depender do uso que no futuro a gente tenha desse material que estamos pagando com um contrato take or pay. Obrigado, pessoal. Desculpa, só um follow-up. Miguel, se você... então, 100% da queda de preço no mercado doméstico é explicada pelo mix. Você não teve queda de preços na distribuição. Só para ficar claro aqui para ajudar a gente no primeiro tri. Daniel, para esclarecer, em torno de 90% poderia ser explicado por uma piora do mix. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta é do senhor Leonardo Correia, do BTG Pactual. Olá a todos, obrigado, bom dia. Meu primeiro ponto, só um esclarecimento só da Eletrobras, para ver se eu entendi corretamente. O que fica de saldo, então, que é inquestionável, que vem em 2020 é de 300 milhões, mais ou menos esse valor de 300 milhões que vocês estão citando. Vocês não deram exatamente o prazo, mas isso é para receber ainda em 2020. O saldo de 1,2 bi de reais controverso, ainda é algo que pode demorar alguns anos. Só queria confirmar esse entendimento, porque tem sido um grande ponto de discussão aí perante todos, e queria só confirmar se esse entendimento está correto. Indo para as perguntas, o resultado, assim, se a gente olhar o resultado do primeiro tri, sei que a visibilidade para o ano, talvez fechado, ainda seja um pouco baixa, então focando aqui no que está mais palpável, o primeiro trimestre. No passado, vocês ajudavam a gente a entender um pouco a evolução do TRI, falando de uma expectativa de aumento de preço versus uma expectativa de aumento ou redução de custo de vocês. Então, se vocês puderem também só ajudar a gente a entender um pouco essa evolução de quanto que o preço poderia subir tri-a-tri, quanto que o custo poderia subir ou evoluir ou cair tri-a-tri, poderia ajudar bastante a gente. E a outra pergunta final seria só nas taxas de utilização de capacidade por linha. Se puder falar, só focando em duas linhas, no galvanizado e na chapa grossa, eu sei que são ambientes completamente diferentes para um produto versus outro, mas queria ver qual que é a ociosidade, se tem alguma ociosidade ainda na linha de galvanização, e como que está evoluindo o chapa grossa. Eu sei que estava aí, talvez a 1/3 da capacidade só, mas queria confirmar esses números com vocês. Muito obrigado. Leonardo, em relação à Eletrobras, o seu entendimento é correto, tá? Então, a expectativa do incontroverso, né, que nós reconhecemos, de 306 milhões, é receber durante esse ano, tá? 2020. O incontroverso realmente o controverso vai depender aí da evolução dos processos aí na justiça. Isso, na nossa visão, né, ou pelo menos a última informação que nós temos, ainda leva alguns anos. Falando um pouquinho, né, pelo menos questão de expectativa de custo para o primeiro tri, tá? A expectativa é que tenhamos uma redução, tá?
tá? De novo, assim como o Miguel, né, com a nossa revisão de normas aqui de compliance, a gente não pode cravar um número para vocês, tá? Mas a tendência é de redução, tá? Oi, Leonardo, y en relación a los precios, teniendo en cuenta, como falou Alberto, do tema de compliance, o que você poderia ter em conta são as tendências internacionais, tanto dos preços quanto do câmbio a nível local. Então, quando você faz um pouco de seguimento, o que aconteceu nos últimos 60 dias, que deveriam ser refletidos para frente no mercado local, vemos incremento de preços entre 8% e 12%. Quando você olha o câmbio, também tem níveis de depreciação no mesmo patamares. Então, é lógico pensar que poderiam se observar tendências positivas de preços no mercado local para frente. Leonardo, Túlio, da área industrial falando. Deixa eu começar pelos revestidos aqui, que é mais fácil. A Usiminas está trabalhando praticamente com a capacidade plena das linhas de galvanizado, tanto EG quanto HDG. Isso mais ou menos na ordem de 1,2 milhões de toneladas por ano, né? Então, em galvanizado, nós estamos ocupando praticamente 99% da capacidade. Em chapa grossa, ao contrário, nós temos muita capacidade disponível, porque só no laminador de Patinga a gente poderia aumentar mais 400 mil toneladas de capacidade, que está disponível lá, que é perto de 40%, sem contar que nós temos um laminador de chapas grossas em Cubatão parado, que tem capacidade de 1 milhão de toneladas. Então, se você somar os dois aí, nós estamos operando 30% de capacidade, pelo menos. Então, esse aí tem muita disponibilidade sobrando. Está claro, muito obrigado, pessoal. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Lofiego, Bradesco BBI. Obrigado, bom dia. Tem algumas perguntas aqui. Miguel, se você puder comentar um pouco, depois dos aumentos de preço agora de janeiro, para a distribuição, imagino que tenha sido por volta de 10%, se você puder confirmar, qual que é o desconto que você ainda vê o aço doméstico versus o importado, e se você, dado esse desconto, vê que de fato tem espaço para aumento em março? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, pegando o gancho na pergunta do Léo aí em relação à chapa grossa, como é que vocês estão vendo a evolução dessa volta de demanda de chapa grossa, né? Se vocês têm alguma perspectiva um pouco mais clara aí para 2020, ou se de fato a gente continua vendo isso, né, com 12, 18 meses para frente como um ponto de início de recuperação. E aí a última pergunta Musa, como é que está evoluindo a questão da expansão, né, de compactos, né, uma vez que a reserva de friáveis acaba em 2025. Eu sei que está longe, mas de qualquer maneira acho que é importante a gente entender aqui qual que é a expectativa em relação a esse ativo para vocês. Obrigado. Bom dia, Tiago. Em relação à paridade, como você bem falou, logo dos aumentos praticados, mas com a evolução dos preços internacionais e a queda da moneda brasileira, hoje estamos em uma paridade negativa contra os preços internacionais, o que obviamente leva a pensar, devido ao nosso objetivo de ficar em uma paridade entre 8% e 10%, o qual consideramos saudável para o setor siderúrgico local, é previsível ter uma tendência positiva de preços para frente. Em relação à demanda de chapa grossa, obviamente está muito impactada pela queda dos níveis de atividades de infraestrutura e do sector naval. Em relação ao tema infraestrutura, já começamos a sentir um pouco um maior nível de cotações, okay? O que deve se refletir na demanda para frente. Quanto para frente, a verdade é que hoje não temos um dado muito preciso em relação a isso. Vai depender da evolução e da efetividade dos diferentes projetos que hoje estão em carteira no mercado local. Então, podemos esperar, se vem um crescimento para frente, hoje é difícil de falar de um porcentagem de aumento específico nos próximos 12 meses. Miguel, se eu puder aqui só, voltando na questão do desconto, na minha conta esse desconto hoje está em 5%, considerando um aumento aí, né, de janeiro entre 5% e, vamos falar midpoint entre 5% e 10%, tá? Então,
o desconto que eu estou vendo hoje, laminado a quente contra o importado, é 5%. Faz sentido esse número para você? Sua estimação faz sentido e poderia ser até um pouco maior. Perfeito. Tiago, bom dia. Em relação ao projeto compacto, a gente está trabalhando na etapa de FEU 3, cumprindo o cronograma, e ao longo destes próximos 2-3 meses teríamos que definir uma série de alternativas que estamos avaliando e diferentes cenários possíveis. Eu diria que 2020 vai ser um ano de definições em relação a esse projeto final, mas ainda estamos tentando fechar essas definições solicitadas pelos sócios. Ok, obrigado, pessoal. Com licença, nossa próxima pergunta em inglês é do Sr. Carlos de Alba, da Morgan Stanley. Yeah, thank you very much. Good morning, everyone. So two questions. The first one, the first one is if you can comment on the trends that you see for the steel cost in the coming quarters. We saw an increase quarter on quarter, and I just want to see how is it progressing into the first quarter of 2020 and maybe the second quarter, if you have any visibility. And the second one, if I may, is related the automotive price negotiations. What can you tell us as to how those are progressing? And on a related topic, what is the expectations for the Argentina auto market that may have an influence in your business? Clearly, the price levels are still there, but do you see further declines in the auto sector in Argentina, or do you see more of a stabilization, maybe perhaps a small increase from clearly very low levels? Thank you. Carlos, sobre essa pergunta da tendência de custos para os próximos trimestres, né? É difícil dizer em função da volatilidade que a gente está observando ainda, né? Mas, a princípio, né, para o primeiro TRI, a gente enxerga uma tendência de redução, tá? Então, a expectativa é que haja uma redução de custos de produção, né, em relação ao quarto trimestre, tá? Agora, para os trimestres seguintes vai depender muito, porque você está tendo, a gente, né, observando aqui, ainda tem uma volatilidade muito grande, tanto do câmbio quanto de preço de matéria-prima, principalmente minério de ferro. Minério de ferro, a gente já teve uma queda expressiva agora em janeiro, mas já está recuperando em fevereiro, então isso traz aí, falta um pouco de visibilidade para ver como é que vai isso se estabilizar aqui patamar para a gente ver os próximos trimestres, né? Mas para o primeiro trimestre 2020 a expectativa é que haja uma redução. Oi, Carlos, em relação à Argentina, a situação argentina é muito complexa, não? Além da queda do consumo e da economia no 2019, o 2020 iniciou também com algumas complexidades adicionais, em termos da renegociação da dívida que está acontecendo agora. Então, nós poderíamos esperar um primeiro trimestre um pouco pior do que foi o ano passado, ou até falaria que poderia ter um impacto negativo no primeiro semestre e com um viés um pouco mais positivo para o segundo semestre do ano. Obviamente, o mercado argentino é um mercado importante dentro das nossas exportações, mas nós também temos que monitorear oportunidades para compensar ou parcialmente ou totalmente a queda nesse sector automotivo e falaria que na economia geral a demanda do aço na Argentina. Em relação às montadoras, fechamos os contratos, como já foi falado, e esperamos fechar também nas próximas semanas os contratos com o resto das montadoras no mismo patamar ou mismos níveis que já fechamos com as montadoras americanas e europeias. Thank you. Just if I may follow up, how are you offsetting the negative impact of Argentina? Is it just because the Brazilian auto sector is doing better than you expected, or? De fato, o ano passado nós pudimos observar um crescimento
un poco más baixo do que era esperado no início do ano no sector automotivo brasileiro, impactado principalmente pela queda nas exportações. As vendas no mercado interno brasileiro estão indo bastante bem, o crescimento do ano passado estive acima das expectativas e este ano também deveriam compensar um pouco a queda das exportações. Além dessa situação, o sector automotivo, junto com a toda a cadeia, estamos procurando ter outras alternativas de exportação que também compense um pouco a queda das exportações do sector para a Argentina. Thank you. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Eluani, Bank of America. Bom dia a todos. Na primeira pergunta para o Sérgio, se você puder comentar como é que está aquela discussão antiga com relação à tarifa de importação, se isso já é uma página virada, e também se puder comentar como é que está na cabeça de vocês a expansão de galvanizados, quando vocês devem eventualmente discutir e potencialmente aprovar isso, se já tem ideia de tamanho e de capex. E a segunda pergunta, acho que para o Alberto, naquela linha de outras despesas e custos, tem uma linha de despesas com ociosidade, que isso vinha próximo de 80 milhões mais ou menos por TRI, e nesse TRI veio 26, provavelmente para essa renegociação na mineração, mas eu entendo que isso é bastante relacionado à parada de Cubatão. Se vocês puderem ajudar a gente, quanto disso é recorrente e que número a gente deve esperar para os próximos TRIs? Obrigado. Antônio, com relação às tarifas de importação, é um tema que está na nossa agenda da indústria do aço, é um tema que, através do Aço Brasil, nós temos discutido com o governo federal, né? E esse tema, existe um compromisso do governo federal junto conosco, no sentido de que, no caminhar e na tendência de um maior liberalismo econômico na economia, haja uma solução de não isonomia em muitos aspectos que existe no Brasil com relação ao que nós chamamos de custo Brasil. Então, é um tema que está evoluindo dentro da nossa expectativa, né? Mas é um tema que a tendência futura é haver uma redução da tarifa, mas uma redução junto à reforma tributária, junto à melhoria da infraestrutura, junto a uma redução de custos, enfim, toda uma ação que o governo está trabalhando no sentido de dar maior competitividade à indústria brasileira, não só à indústria do aço, mas à indústria brasileira, e eliminar distorções que existem na hora que você analisa a nível global as relações de comércio entre as diversas empresas e países. Com relação a galvanizados, a nova linha de galvanização, nós continuamos estudando o tema, é um tema que está na nossa pauta de estudos, mas não temos nenhuma previsão com relação ao momento da tomada de decisão. Nós estamos acompanhando o mercado interno, acompanhando o que está ocorrendo no mercado interno, estamos estudando internamente, mas quanto à decisão não há nenhuma previsão. Eluani, em relação a essa questão de outras despesas, né, tem dois pontos, tá? Basicamente. Você tem razão, uma boa parte da questão, né, que está ali, basicamente está ligada à depreciação, né, dos ativos, né, que estão com parada temporária em Cubatão. O que acontece é que alguns ativos, no decorrer desse ano agora, né, teve uma redução dessa depreciação porque alguns ativos já foram depreciados. Então isso saiu um pouco fora da conta. Um outro ponto, também ligado, aí que você já mencionou um pouco, mas está ligado à MUSA, porque você tem hoje, né, lembrando que a gente informou, tem retomada de atividades na MUSA, tá? Principalmente planta de samambaia. Tá? Isso aconteceu no decorrer do terceiro TRI e ela operou quarto TRI full. Então, essa parte da depreciação da planta samambaia, que estava como equipamento parado, né, ela retornou. Então, volta para a parte de custo de produção. Então, tem entradas, né, ou mais precisamente, entrada em funcionamento, né, e uma redução da depreciação. Tá?
teve alguns ajustes que foram feitos nesses cálculos, então eu acho que vocês vão conseguir olhar melhor, né, a partir do próximo trimestre, né, do primeiro trimestre de 2020, qual que vai ser o novo nível aí dessa linha, tá? Mas teve essas movimentações aí no decorrer aí dos últimos trimestres, tá? Por isso que teve essas variações. Obrigado, Sérgio e Alberto. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Márcio Farid, Banco JP Morgan. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas. A primeira, do lado de mineração, vocês acabaram vendendo um pouco acima da produção nos últimos 2 trimestres, né? Como que está o nível de estoque de vocês hoje? O que a gente pode esperar em termos de produção e venda para a Musa para 2020? E um segundo ponto, talvez para o Sérgio e para o Miguel. Vocês comentaram bastante aqui durante o call que a gente tem boas condições em place hoje no mercado brasileiro para uma melhora de demanda, né? Com taxa de juros baixa, alguns dados macros já mais otimistas. Eu queria entender de vocês o que a gente precisa de ver para ter um outlook de demanda maior do que os 5% que vocês mencionaram que ouviu do IABR, né? Ou se seria mais do mesmo e só uma aceleração na atividade econômica. Obrigado. Bom dia. Em relação aos estoques, efectivamente a Musa aproveitou situações de mercado que permitiam vender estoques, alguns desses estoques que tinha alguns anos. Então, aproveitando condições de mercado favoráveis, a gente tentou vender esses materiais e gerando uma redução de estoques expressiva. Hoje estamos tentando recuperar só um pouco desse estoque, por questões operativas precisamos elevar um pouco esse estoque, mas não significativamente. Outra vez, foi uma oportunidade e isso está demonstrado nos números, na diferença que temos entre produto vendido e produto produzido. Oi, Marcos, em relação à demanda, tem alguns fatores que, sem dúvida nenhuma, podem ter um impacto maior do que está prevendo hoje o Aço Brasil. Por exemplo, a produção industrial, que vem de uma queda no ano 2019, poderia apresentar um melhor comportamento no início deste 2020. A melhora no sector construção, também gerando um maior número de empregos, deveria dinamizar um pouco o consumo, o qual poderia influir positivamente nas compras de automóveis, na compra de eletrodomésticos, muitos produtos que, sem dúvida nenhuma, influem no consumo do aço. O sector agrícola também é um fator importante junto com a construção para o bom desenvolvimento dos bens de capital, que também foi um setor que no 2019 teve um comportamento um pouco abaixo do que era esperado. Então, tanto a produção industrial quanto a construção e o sector agrícola poderia impactar positivamente na demanda de 2020, como estão sendo previsto agora por as últimas previsões do Aço Brasil. Muito obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Alevato, Itaú Asset. Bom dia, Alberto. Só tenho um follow-up sobre a questão da Eletrobras. Só para deixar bem claro, a parte incontroversa, que é 1,2 bi, que não está reconhecido, você falou que espera que pode demorar alguns anos, mas eu queria entender se vocês imaginam que esse valor vocês podem estar antecipando com algum desconto ou não, junto ao longo desse ano. Obrigado. Gustavo, bom, essa parte controversa, né, que poderia levar alguns anos aí para ser definitivamente, né, resolvida, lógico que vamos, né, avaliar aí todas as oportunidades e, se for do interesse da companhia para monetizar isso com alguma antecipação, poderia ser feito, tá? Mas é uma questão que
vai levar, lógico, em função da questão de quanto vai ser a taxa de desconto, né? E qual que é a expectativa da avaliação, né? Porque mesmo o valor que nós julgamos ser de 1,2, né? Isso ainda é o ponto sujeito à discussão judicial. Então, essa questão da avaliação também influencia muito no valor final que você pode esperar, tá? Mas, lógico que se a gente considerar, né, alguma oportunidade que seja de interesse, vamos avaliar com certeza. Obrigado. Com licença, encerramos esta conferência. Em caso de dúvidas, a equipe de RI está à disposição para atendê-los. Agradecemos a participação de todos e boa tarde.